Boa tarde, quinto C, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje então na nossa aula nós vamos ver os 3 últimos conteúdos dessa apostila. O primeiro deles é a coesão pronominal, que nós também já estudamos. O que é a coesão? A coesão nada mais é do que você conectar as partes do texto. É quando eu leio aquele texto que ele tem sentido, que eu consigo compreender. Por quê? Porque ele foi bem escrito, as partes estão bem conectadas. Olha só, se eu disser assim, o menino trouxe todos os materiais para a aula. Essa frase, ela está coesa. Por quê? Eu consigo entender perfeitamente. E se eu dissesse essa frase assim, ó, materiais, menino, o trouxe, e aí? Por quê? Porque nós não organizamos em uma ordem para que o sentido acontecesse, tá? Então, lembrem-se sempre disso. A coesão é sempre quando as partes do texto estão conectadas e elas possuem o quê? Sentido. Eu consigo compreender a mensagem que a frase, né, que o texto querem me transmitir, certo? E aí nós vimos também a questão da coesão anafórica, né, os elementos anafóricos e os elementos catafóricos. O que isso quer dizer, prof? Coesão anafórica é quando eu tenho um pronome que retoma algo que foi dito antes. Lembra que eu expliquei para vocês? Anafórico, antes. Então, por exemplo, Ana fez toda a lição, ponto. Ela é muito estudiosa. Esse pronome ela está retomando qual nome? Ana, que eu já disse anteriormente. Então, nós temos aqui então um caso de uma coesão anafórica, né? Um pronome retomando um nome que já foi dito anteriormente. A coesão catafórica, cata, né, de catar, significa que eu vou usar um pronome e que na frente desse pronome virão os elementos a que eu vou me referir. Então, por exemplo, Lucas trouxe isto, 2 pontos, pão, leite, café. Quando eu digo isto, eu não mencionei nada lá atrás, tá? Por quê? Porque os elementos virão na frente. Então, isto é um pronome que vai retomar elementos que virão na frente. Então, essa coesão, ela é conhecida como coesão catafórica, certo? Daí nós temos ali, bem na página 48, peguem lá, rapidinho, este, esse, isso e isto. Então, toda vez que você usar o pronome esse, ele vai retomar algo que foi dito antes. Então, esse elemento é de uma coesão anafórica. Então, olha lá. Eu costumo deitar para dormir muito tarde. Esse é meu problema. Qual que é o meu problema? Deitar tarde. Já foi dito anteriormente, tá? Então, o pronome anafórico esse está retomando o que já foi falado antes, tá? Agora, se eu digo, meu problema é este, eu já disse qual é? Não, eu vou falar lá na frente. Então, o pronome este, ele é o quê? Catafórico, porque vai se referir a uma coisa que eu ainda vou dizer. Então, olha só, meu problema é este, 2 pontos. Eu costumo deitar para dormir muito tarde. Aí veio na frente a explicação, ok? Você come doces em excesso. Isso é prejudicial à saúde. Então, o pronome isto está retomando o quê? Que você come doce em excesso. Foi dito antes, não foi? Então, essa coesão é anafórica. Evite isto. Comer doces em excesso. Quando eu uso isto, né, os elementos virão na frente. Então, esse elemento é catafórico. Esse pronome é catafórico. Entendido? Muito bem. Então, depois nós vamos... vocês vão resolver os exercícios que eu vou marcar, tá? Em relação a esse conteúdo. E nosso próximo assunto agora é a intertextualidade, que também é super tranquilo. A intertextualidade nada mais é do que a relação que um texto pode ter com outros textos, ok? Então aqui, vocês têm na página 57 um texto que se chama Branca de Neve e os 7 Anões. Todo mundo conhece a historinha da Branca de Neve, certo? Depois
Depois, na página 58, nós temos o quê? Uma tirinha, né? Que é uma história em quadrinhos, que vai falar também a respeito desse texto que é Branca de Neve. Olha só. Existem filhotes mais bonitos que os meus? Lembra quando a rainha lá na Branca de Neve faz essa pergunta para o espelho? Aí o espelho responde: nem filhotes de cruz credo são mais bonitos. Aí a corujinha fala: eu sabia. E aí o espelho, né, diz aí no último quadrinho: mãe coruja é imune à ironia, né? Então a tirinha, ó, cumprindo seu papel aí, né, de contar pra gente uma história, de ter linguagem verbal e não verbal. Então, quando eu leio essa historinha, imediatamente eu vou lembrar de quê? Do texto da Branca de Neve. Então, isso é intertextualidade. É quando um texto faz relação com outro texto. Entendido? E o último conteúdo da aula de hoje é a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Bem tranquilo também. O que é a linguagem verbal? Linguagem verbal é toda a linguagem que eu utilizo palavras, tá? Então, por exemplo, eu vejo um cartaz lá no postinho de saúde: vacine seu filho, aí tem um desenho lá do Zé Gotinha, né? Eu tenho linguagem verbal aí? Eu tenho. Por quê? Porque eu tenho partes que são escritas, tá? A linguagem não verbal é aquela linguagem que eu tenho só desenho. Então, por exemplo, eu vejo uma placa que tem um cigarro e tem um traçado assim no meio da placa. O que essa placa significa? Tá escrito alguma coisa? Não, eu tenho apenas um desenho. E esse desenho diz para mim que naquele local é proibido o quê? Fumar. Então, linguagem não verbal é a linguagem que possui apenas o quê? Desenho. Mas eu também tenho a linguagem mista, que eu posso misturar a verbal e a não verbal. E sabe qual é o melhor exemplo disso? São os gibis, são as histórias em quadrinho, né? Olha aqui, vocês têm um exemplo aqui, ó, na página 63, né? Do Snoopy. Ó, no primeiro quadrinho o Snoopy tá lá deitadinho na casinha. No segundo ele dá uma levantada. Aí vem o Charlie Brown com a ração, né? Abaixa, deixa a raçãozinha pro Snoopy, o Snoopy come e depois aparece um balãozinho com o pensamento do Snoopy, ó. O que mais me preocupa é que esse foi o ponto alto do meu dia. Então, aqui nós temos o quê? Linguagem verbal, porque eu tenho aqui, ó, palavras escritas ali no balãozinho. Só que nos outros quadrinhos, olha aqui, eu tenho a linguagem não verbal. Por quê? Porque eu tenho só desenho. Então, nesse conjunto, eu tenho a ocorrência das duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal, certo? E aqui nesse outro exemplo também, ó, ela é o quê? Ela é mista, né? Que nós temos aqui, então, a mistura de desenho e de palavras, certo? Então agora vocês vão fazer os exercícios e aí daqui a pouquinho nós nos encontraremos lá no Zoom e aí eu vou poder auxiliar vocês e tirar as outras dúvidas, tá bom? Então até já, pessoal!